Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a essa mesa intitulada Herdeiros do Suicídio, sobre aqueles que ficam. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a presença da Maria Júlia e da Cíntia, que eu vou apresentar na sequência, para a gente conversar sobre esse tema tão relevante. Então, vamos lá. A Maria Júlia Kovacs é professora livre-docente sênior do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A Cíntia Buschinelli é psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A gente vai começar com a fala da Maria Júlia e, na sequência, a gente vai ouvir a Cíntia. Então, bom dia a todos. Agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Psicanálise para falar sobre esse tema tão complexo. Preparei uma fala para vocês, primeiro falando um pouquinho sobre o suicídio, depois se há especificidades no processo do luto por suicídio e, finalmente, falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados. Então, eu vou começar dizendo que não existe suicídio, sim suicídios no plural, porque não existe um suicídio emblemático. Suicídios são atos intencionais cujo objetivo é a morte. A definição é simples, mas podemos problematizar a questão da intencionalidade. Será que a pessoa queria de fato morrer? Não estaria buscando uma nova vida ou talvez acabar com seu sofrimento intenso? O sujeito que realiza o ato suicídio contra si é também aquele que vai morrer. Se houver a outra pessoa envolvida, nós teremos outros problemas. Será um homicídio, será eutanásia, então a questão é complexa. Há uma linha contínua entre colocar-se em situação de risco, autodestrutivos, automutilações, até o ato de se matar. O que caracteriza muitos suicídios é a ambivalência entre o desejo de viver uma outra vida e a morte. Os suicídios são sempre fenômenos multifariais. A tentativa de uma causa única é o caminho certo para o equívoco. Entre os fatores que estão relacionados com suicídios, há os físicos, psíquicos, sociais e ambientais. O número dos suicídios tem aumentado a cada dia, principalmente em situações de crise, de anomia, como é o caso agora da pandemia. Nessas circunstâncias, há aqueles que sofrem mais, têm experiências de desmoralização, humilhação, vergonha, como é o caso dos grupos LGBTQI+, indígenas e pessoas com transtorno mental. Mas é importante ressaltar que são grupos de risco e não obrigatoriamente chegarão ao ato suicida. É sempre realizar a pessoa que é responsável por ter uma resposta. Entretanto, esses grupos têm maior grau de exposição ao que mencionamos acima, engrossando as estatísticas. Existem vários tipos de suicídio: os planejados, os impulsivos, os que não ofereceram nenhuma pista e os que acharam que a morte poderia acontecer. Em virtude da idiosincrasia humana, torna-se impossível compreender a causa a partir de apenas uma faceta. Há várias teorias buscando explicação e compreensão sobre o ato suicida. Karl Menninger, psicanalista, na sua obra Titã, traz numa abordagem psicodinâmica as tendências construtivas e destrutivas de morte que operam sempre na existência humana. Quando as tendências destrutivas predominam, a pessoa se aproxima da morte com adoecimento, comportamento autodestrutivo e suicídio. Esses elementos podem estar inconscientes e a possibilidade de trazê-los à consciência ajuda na prevenção e eliminação das suicidas. Segundo o autor, para que haja morte por suicídio, precisa ocorrer: 1. O desejo de matar, que é o elemento agressivo do ato suicida. Desejo de ser morto, que pode ser o elemento de punição, auto e heteropunição. E o desejo de morrer, é o elemento erótico, por exemplo, acabar com o sofrimento. Uma outra abordagem existencialista aponta que o suicídio nem sempre está relacionado com doença ou transtorno mental. Pode ser um exercício de liberação, como aponta Binswanger. Schneidman e Perrow são dois autores que trabalharam com a questão do suicídio, as tentativas de suicídio,
que eles denominaram como Cry for Help, pedido de socorro, trazendo subsídios para discutir que o suicídio é uma forma de comunicação de que a pessoa está em sofrimento. Durante se considerou que pessoas que querem se matar não ação, e ação só, grifado, querem chamar atenção. Se tirarmos a palavra só, queremos sim que a tentativa de suicídio é para chamar a atenção das pessoas sobre algo que não pode ser dito. O autor aponta a psych-ache, traduzida como dor psíquica ou sofrimento existencial. É a dimensão que muitas vezes está presente na ideação e tentativa de suicídio, como aponta Schneidman, em 1993. Está ligada a intenso sofrimento, desmoralização, humilhação, desamparo, desesperança, falta de sentido de viver, e isso tudo acaba intensificando o desejo de morrer. Mais do que diagnósticos e classificações, o autor aponta para a necessidade fundamental de ouvir com atenção esse pedido de ajuda. Desenvolveu a questão dos cuidados ao impacto que uma tentativa implica na morte dos familiares e amigos, e a sua morte, o impacto nos familiares e amigos próximos. O autor usa o termo pós-venção para caracterizar essas ações. Pós-venção é um termo que ainda é pouco conhecido, agora está se tornando mais conhecido aqui no Brasil, né? E ele diferencia a prevenção, entendendo que seu objetivo principal é diminuir o número de... e após, como forma de prevenção do sofrimento, quando a tentativa ou suicídio já ocorreram. Um suicídio afeta entre 6 a 10 pessoas, incluindo familiares, amigos, pessoas próximas. Se o suicídio ocorrer em local público, esse número pode ser ainda maior, como se fossem ondas concêntricas de impacto. Agora eu vou falar um pouco sobre o luto pelo suicídio, né, que pode haver especificidades nesse luto. Então, o luto é um processo de elaboração de perdas significativas, é uma crise de grandes dimensões que afeta profundamente a vida do enlutado nas dimensões físicas, psíquicas, sociais, espirituais. Não é uma doença, mas é uma crise que pode levar ao adoecimento psíquico. É universal, atinge todos os seres humanos, mas se manifesta de forma singular para cada pessoa. Né? Tem vários fatores que influem, a pessoa perdida, a relação com a família, características pessoais do enlutado, tipo de morte, fase do desenvolvimento em que se encontra o enlutado e a rede de apoio familiar e social. Né? O suicídio é considerado morte violenta e causa imenso sofrimento aos enlutados. Vou destacar algumas das especificidades que tornam o luto suicídio marcado. O primeiro é culpa. Embora o suicídio envolva o ato de se matar como responsabilidade da pessoa que o realiza, os familiares e amigos se sentem culpados por não ter percebido os sinais ou por se sentirem responsáveis pelo sofrimento que tem levado à morte. Essa culpa aumenta o sofrimento presente pela perda da pessoa amada, a falta e a culpa de sono. Segundo ponto, morte violenta, corpo mutilado. O suicídio se enquadra na categoria de morte sangrada, a morte violenta com dificuldade de proteção. Esse sofrimento pode aumentar quando o enlutado é aquele que encontra o corpo ou precisa reconhecê-lo no Instituto Médico Legal, experiência sempre traumática. Terceiro ponto, muitas vezes os suicídios envolvem perda invertida, ou seja, filhos ou netos que morrem antes dos seus pais ou avós. Né, as perdas de filhos e netos já são muito dolorosas, mas quando tem o suicídio, essa dor pode ser ainda maior. Lembro que não há um termômetro para medir a dor psíquica. Quem vai nos falar sobre ela é a própria pessoa. O quarto ponto importante é que o suicídio engendra um luto, muitas vezes não reconhecido, um luto que não é apoiado pela sociedade. O suicídio é uma dessas situações
por ser uma perda estigmatizada. Muitas vezes a sociedade atribui ao enlutado a culpa por ter percebido os sinais de alerta, não ter impedido o suicídio, ou, pior ainda, ter sido considerado responsável pelo ato. Situações que comprometem o processo de elaboração, porque o enlutado, nesses casos, não recebe a acolhida e cuidados que ele merece, né? Há um alto risco de adoecimento físico e psíquico de enlutados por suicídio, inclusive com a possibilidade de um novo suicídio. O risco para os enlutados, a dor da perda ser tão intensa que a forma vista de acabar o sofrimento é repetindo o ato suicida, né? Vou abordar o ponto, né, da nossa fala aqui, que é algumas reflexões sobre o cuidado aos enlutados por suicídio. Não há uma abordagem teórica melhor para cuidar do suicídio. É importante, claro, que o terapeuta esteja em consonância com os preceitos de cada abordagem. Mas o que não pode ser deixado de lado em nenhuma abordagem, a escuta qualificada, a empatia e a compaixão. É muito importante julgamentos apressados, ampliação do estigma e explicações simplistas. É óbvio o que nós estamos apontando para todos vocês, muitos de vocês que são terapeutas, mas infelizmente ainda afeta alguns de saúde e terapeutas com tanta intensidade que acabam trabalhando de forma defensiva, dando conselhos e sugestões que interferem no processo do luto. Ou, às vezes, estão tão preocupados em impedir um suicídio que não conseguem escutar o sofrimento que está sendo relatado. Sempre respeitando o movimento do enlutado, é importante considerar os aspectos acima mencionados, como aponta Karina Fuchs em texto 18. O suicídio é morte estigmatizada e, por isso, é importante desconstruir o tabu do suicídio, facilitando a comunicação a respeito. Observamos que o silenciamento que se manteve durante muito tempo diante do suicídio não diminuiu o número de eventos, muito pelo contrário, os números de suicídio aumentam a cada dia e se mantém o tabu. O espaço terapêutico sigiloso e respeitoso pode ajudar na elaboração da culpa intensa, né? Falando agora dos enlutados, em relação à perda. Como se trata de um luto muito sofrido, não reconhecido, legitimar os sentimentos pode ajudar o enlutado também a se firmar pela sociedade. Enlutados por suicídio afirmam que é sempre difícil responder sobre o motivo da morte do ente querido, diferente das mortes por doenças que são mais aceitas. Todo o atendimento ao enlutado deve se pautar na ética, respeito e sigilo. Esse pode ser, né, revisto quanto a risco de vida. Como a possibilidade de suicídio, é importante no contrato a possibilitar outros familiares ou amigos sobre esse risco. Entretanto, essa decisão precisa ser conjunta, pois, se for feita sem conhecimento do enlutado, pode haver quebra de confiança e abandono da terapia. Além da psicoterapia, podem ser oferecidos outros cuidados, como atendimento em grupos de enlutados por suicídio, oferecidos por várias ONGs, né, e instituições universitárias, que oferecem cursos de especialização ou de pós-graduação para a formação de terapeutas. Então, esses lugares podem oferecer cuidado. É também importante ressaltar a necessidade da criação de políticas públicas e de locais públicos, né, de atendimento a pessoas com ideação e tentativa e também para enlutados por suicídio. É preciso orientar profissionais sobre o atendimento respeitoso e ético com famílias que morreram por suicídio. E o estigma presente na sociedade também se reflete nos profissionais de saúde responsáveis por esse atendimento. São as palavras que eu gostaria de deixar para vocês
né, esperando as perguntas para poder aclarar alguns pontos que, porventura, não tenham ficado claros. Lembramos que, logo no mente, a campanha do Setembro Amarelo, né, que vai trazer de novo o suicídio à tona, com as suas várias questões e tal, mas o que a gente observa é que essas campanhas têm enfatizado muito a preocupação com o impedimento do número de suicídios e tem pouca divulgação sobre programas de cuidado atenção tanto a pessoas com ideação e tentativa de suicídio e familiares enlutados. Quero agradecer o convite, a possibilidade de apresentar as minhas ideias e me coloco às ordens para a nossa discussão posterior. Muito obrigado. Obrigada, Maria Júlia, pela ótima fala. No momento em que a gente estiver respondendo as perguntas, a gente vai poder retomar alguns pontos que você trouxe. E agora eu passo a palavra para a Cíntia, que vai fazer a apresentação dela. Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou honrada. E vou falar um pouco sobre o que eu pensei a partir do tema dos herdeiros do suicídio, sobre aqueles que ficam. Eu gostaria de iniciar nossa conversa pela leitura de um trecho de um poema escrito por John Donne, que é um poeta inglês do século XVII. Ele diz o seguinte: se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. Por isso, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Deixarei a seguinte frase em destaque para continuar a minha conversa com vocês. A frase é: a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. Tomarei agora algo mais sobre o poema, destacando a expressão que se tornou parte da memória de tantos de nós, uma vez que ela deu nome a um romance o mais expressivo do grande escritor norte-americano Ernest Hemingway. Por quem os sinos dobram, de 1940. Esse livro tem como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola, que dá visibilidade à condição humana nessa insana experiência que sobrevive e atua em tantas circunstâncias até os dias de hoje. Não custa lembrar que Hemingway participou da Guerra Civil Espanhola como motorista de ambulância na Cruz Vermelha, de modo que a escrita de seu livro expõe a intimidade dessa experiência que se chama guerra. O sentimento de empatia, portanto, norteia Hemingway e sua escrita. Já John Donne, o poeta, não deixa sem resposta a pergunta: por quem os sinos dobram? Ele responde peremptório: eles dobram por ti. Cada morte, mesmo aquela de alguém que não conhecemos, leva uma parte de nós, esclarece o poeta. O que dizer da morte auto-infligida por um ser humano não só próximo, mas alguém que contribui definitivamente para a nossa existência e que, por desejo próprio, se é que se pode falar em desejo nessas circunstâncias, desiste da vida? Reconheço que as palavras aqui utilizadas não traduzem a força do fenômeno que desejo discutir. Quando faltam as palavras, há algo que nossa compreensão ainda não atingiu. Ao escrevê-las, parece que são diminutas, superficiais e não trazem à tona as emoções muitas vezes ambivalentes que esse tema possui. Mas vamos adiante, com atenção redobrada, para sentir se as palavras conseguem tomar corpo. Vamos construir uma imagem entre duas pessoas que seguram cada uma delas a ponta de um fio. Pensando nessa imagem, vamos imaginar
que há de um lado uma pessoa pequena e do outro uma pessoa grande e sugestivamente mais forte. Num átimo, a figura maior solta a corda e desaparece. Para aquela que ficou, há uma queda para o vazio e nos perguntamos: o que sentiu aquela que ficou? Sabemos que um forte, extenso sentimento presente nas crianças é a ilusão de que o mundo existe porque elas existem. Esse sentir descrito como uma forte potência imaginária se perde quando aquele que segurava o fio desaparece, levando consigo o chão que sustentava a criança. O que permanecerá em seu universo emocional é a inconfundível sensação de insuficiência. Aos herdeiros de um suicídio, resta o sentimento do quanto sua presença nas relações primordiais foi insuficiente para deter o gesto suicida. Nesse momento me vem à mente aqueles que trazem em sua vida emocional um sentimento de vazio, que os acompanham como uma nuvem densa que cobre o sol e coloca um anteparo sensorial entre o outro e ele. Um muro frio, defensivo, se forma entre essa pessoa e seus pares. A propósito dessa defesa, que pode se constituir em uma espécie de anestesia, Freud, em seu texto ímpar sobre luto e melancolia, se pergunta: qual o papel que a anestesia desempenha no fenômeno melancólico? Em todas as manifestações, a anestesia se apresenta como omissão ou impossibilidade de sensação de prazer e de bem-estar na esfera psíquica, responde Freud. Vou falar um pouco da função do outro analista nessa nova configuração para essa pessoa que ficou segurando um fio onde do outro lado está vazio. Nesse lugar que está vazio, da ausência primeira, onde o fio foi deixado ao léu, há muito que se construir. Na medida em que, como psicanalistas, participamos da reconstrução desse laço rompido, reconhecemos de imediato o sentimento que tinge de modo expressivo, então, tom melancólico, o mundo mental e real que o paciente habita. Há um retrato nítido de que parte dele também foi diminuída, tal qual o poema descreve. Retomo o poema para refletir como se daria a presença do outro que se dispõe a segurar a ponta da corda que está solta. Diz o poema: a morte de qualquer homem me diminui porque sou parte do gênero humano. O poeta propõe com firmeza a presença do sentimento de empatia, de pertencimento, quando reafirma a diminuição de cada um de nós na perda de outro ser humano. É assim que o analista se encontra na presença daquele que perdeu alguém. Não vamos esquecer que estamos todos implicados nos gestos de nossos pares, estejam eles fisicamente próximos ou distantes. Um grande paradoxo deixado para os que sobrevivem ao suicídio de pessoas próximas é o seguinte: os suicidas desaparecem, mas eles deixam uma mensagem indelével e um forte desejo de que jamais serão esquecidos. Uma ausência sempre presente se estabelece. Há algo para se pensar sobre essa presença ausente, paradoxal e permanente nos herdeiros dos suicidas. Há uma presença na memória de quem esteve em proximidade com tais experiências, uma presença que jamais desaparece. Também há aqueles que, como nós, gostaríamos de compreender algo sobre a maneira como essa subjetividade se construiu. Pessoas que costumam elaborar a experiência através de relatos orais ou por escrito sobre o que viveram, temeram e imaginaram. Há com frequência um forte sentimento de que sua presença no mundo não oferecia o sentido de pertencimento ao outro. Houve um abandono radical
que retirou imediatamente a possibilidade de reparação, um sentimento tão necessário para se lidar com os reveses das hostilidades que pertencem ao desenvolvimento psíquico de cada um de nós. Minha presença não fez diferença, não foi suficiente, não deu sentido ao outro. Esse é o sentido que está sempre presente na mente dessas pessoas. Tantos nãos sobre si resultam dessa perda. Mas muitas vezes, pessoas que viveram tal experiência são tomadas por sentimento de impotência, raiva, hostilidade, pela vivência de abandono radical. A ideia recorrente é que também elas podem dar cabo da vida. Essa ideia surge com muita frequência. Por vezes, notamos em quem teve essa experiência de perda súbita e violenta de alguém próximo, a presença de uma ansiedade dispersiva, uma angústia espalhada sem direção. No relato do suicídio do pai, expresso em palavras telegráficas, uma forma rápida de enviar a mensagem ao analista, a paciente não se detém no assunto e procura demonstrar uma naturalidade não natural ao trazer um assunto tão difícil de se colocar em palavras. Para finalizar, gostaria de trazer para nossa reflexão a experiência da poetisa Sylvia Plath. A perda de seu pai ainda na infância marcou profundamente sua vida e sua obra. Otto, pai de Sylvia, não procurou tratamento para uma doença curável, quando se encontrava doente. Ele, na verdade, praticou um suicídio lento. Estaria Sylvia situada no universo dos herdeiros do suicídio? Cabe perguntar. Sobre ela, A. Álvares, em seu livro Deus Selvagem, diz o seguinte: o livro é este que eu quero recomendar a todos que se interessam por esse tema, O Deus Selvagem, de A. Álvares. Ele diz o seguinte sobre Sylvia: só Deus sabe que ferida a morte de seu pai lhe causara. Mas ao longo dos anos, essa ferida foi se transformando em uma convicção de que ser um adulto significava ser um sobrevivente. Para encerrar, o trecho de um poema de Sylvia Plath. O poema se chama Gulliver. Sobre seu corpo as nuvens passam, altas, altas e geladas, e um tanto finas, como se flutuassem no vidro invisível, diferentes dos cisnes, não têm reflexos, diferentes de você, sem cordas para te prender, mas tudo bem, tudo azul, diferentes de você. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Cíntia. Nós já temos algumas perguntas aqui, mas antes de passar elas, eu gostaria de dizer que acho que são falas muito potentes, a partir de um ponto de vista que nem sempre é falado, né, que é de quem fica, né? Acho que essa questão dos herdeiros do suicídio, como a Maria Júlia falou quando se referiu à campanha do Setembro Amarelo, ou como estava presente nos textos das duas, é uma questão que não fica tão falada, não é? Então, muito obrigada. Eu vou passar as perguntas. A gente tem uma pergunta aqui, e vou pedir se as duas puderem pensar a respeito dessas perguntas, que eu acho que as duas, mesmo que sejam dirigidas a uma ou a outra, eu acho que seria interessante a gente manter esse diálogo. Uma das perguntas é assim: qual é a relação entre suicídio na adolescência e depressão materna no puerpério, né, depressão puerperal? Bom, eu vou responder primeiro, porque eu falei primeiro. Primeiro, eu queria parabenizar a Cíntia, né? Um texto maravilhoso, né? Parabéns. Eu tive muito todas as referências da tua, Alvarez,
né? Realmente é fantástico, né? Mas vou ler o texto da Silvia Plath também. Bom, Que bom. Obrigada. eu vou começar respondendo o seguinte, né? Claro que quando a gente pensa na questão do suicídio, né, nós estamos pensando num conjunto de fatores que podem estar relacionados com o suicídio. Então, questões, né, mas a gente não poderia colocar como uma causa única, ou seja, a depressão materna no puerpério resultou no suicídio na adolescência, né? Esta causalidade, caso do suicídio, nunca é possível, né? Agora, no relato, na maneira como esse adolescente, e lembrando que os adolescentes muitas vezes não falam de seus sentimentos, né? Não abrem, não, então a gente precisa ter uma arte, uma habilidade, abrir o caminho, né, para que ele possa falar e, eventualmente, estabelecer uma relação que talvez não esteja na esfera da consciência, né? Mas se essa depressão no puerpério for também situações complicadas na relação do filho, isso pode ser um dos fatores, sim, mas é um dos fatores, né? Nós temos que lembrar que o suicídio é uma possibilidade entre diversas outras que se colocam para o ser humano. Não é nunca a única possibilidade. Então, essas são as ideias iniciais que eu traria, né? Passo para a Cintia. Concordo com a Maria Júlia totalmente. O suicídio, quando a gente for falar exatamente o que acontece, a gente não dá para falar de modo generalizante, né? Cada circunstância é uma. Mas eu tenho a impressão que a pessoa que está nos perguntando, ela está falando de duas questões que ocorrem com frequência. Primeiro, as turbulências emocionais da adolescência, né, que é um momento difícil de transformação. E agora, isso não quer dizer que vai causar suicídio, né? São questões que precisam se ver subjetivamente, mas é um período bastante turbulento, todos nós sabemos, né? Todos nós vivemos, passamos por isso. E na questão do nascimento de uma criança, também é uma experiência vista do ponto de vista clínico, tem a questão dos hormônios que se desaparecem rapidamente, enfim. E também, para saber exatamente por que determinada mãe, no momento do parto, à medida que o bebê nasceu, onde todo mundo espera só alegria, quais foram os medos dela, o que aconteceu de sensação de incapacidade, insuficiência, enfim, questões para a gente mergulhar em cada situação. E sem ter um protocolo, como falou a Maria Júlia, né? Não tem um protocolo, aqui é assim, ali é assado, né? Eu acho que a questão é estar presente emocionalmente com a pessoa e saber ouvir, para a gente entender que caminho a gente vai. Isso, bom. Então, vamos seguindo. Vamos seguir. Tem uma pergunta que acho que conversa bastante com essa. Uma colega manda um relato breve, né, de uma família que foi atendida, pai, mãe, 2 filhas e um filho, e muito inicialmente o pai cometeu suicídio. E esse menino, que era o único, ficou como o único homem da família, depois cresceu e, enfim, estava bem na vida, formou a própria família e começou a fazer tentativas de suicídio, até que, de fato, se suicidou. Né? Então, a colega fala um pouco da questão dessa herança, não é? Da herança dessa experiência, e pergunta se vocês acreditam que as crianças devem saber se um dos pais se suicidou, se isso deve ser contado para crianças pequenas.
Eu sugeriria que a gente fizesse invertido. Agora a Cíntia fala primeiro, depois eu. A gente vai alternando, tá bom? Você topa, Ótimo, Cíntia? obrigada, Maria Júlia. Bom, tem uma opção de coisas, né, nessa pergunta, né? Eu queria responder pela última parte, começar pela última parte que me ficou mais forte. O que se fala para as crianças? Olha, a gente sempre fala a verdade para as crianças. Esse é um ponto. A questão é como falar essa verdade, em que momento, mas o que faz muito mais mal do que uma perda de um suicídio que é terrível, é o silêncio, é não poder falar sobre o assunto. Essa é a experiência traumática básica. Então, eu acho que é falar, mostrar o sofrimento que isso causou, aceitar o sofrimento e ter essa empatia, né, com a criança e não tratá-la como alguém que não deve participar da dor porque é muita dor. Não. A vida tem coisas dificílimas e se a gente está perto e está oferecendo o nosso sentimento, deve ser mostrado para a criança. Como, que jeito, que momento, isso tudo tem que ser visto em cada circunstância. Mas o princípio é, segredo não é bem-vindo no mundo psíquico. Tem mais alguma coisa da pergunta além disso? Acho que essa era a parte mais importante, não era? Não, e tem essa história tristíssima, né, do pai, do suicídio, da família, né, com esse estigma tão forte do suicídio, né, é muito difícil essa experiência, né, muito difícil e muito... E eu tenho a impressão, do meu ponto de vista, o silêncio é mortal. As coisas têm que ser ditas, né, até porque a gente sabe na profissão que a gente escolheu que as palavras, né, as palavras são terapêuticas, as palavras salvam, né, das angústias, o silêncio, né, a não ser o silêncio reflexivo, que cabe em momentos super importantes, o silêncio da impossibilidade da fala, ele é muito desumano, vamos dizer assim. Não sei se a Maria Júlia concorda comigo. Eu concordo, sim, Cíntia, em todos os pontos tocou, né? Pensando assim, eu não sou psicanalista, viu, gente? Então, eu talvez mas assim, respeito e uso muitos textos, inclusive, né? Mas eu vou tentar pensar um pouquinho em algumas a minha fenomenológico existencial, né? E eu considero que o suicídio é uma questão que precisa ser muito compreendida, né? Como coloquei, né, na postura do Biswanger e tal, uma busca de compreensão que para algumas pessoas o suicídio é o caminho, não está obrigatoriamente relacionado com uma patologia, com depressão, né? Embora, assim, o cuidado nosso principal é com o centro existencial, com a questão que leva uma pessoa a não querer mais viver. Né? E ela pode não querer mais viver e buscar e querer uma vida, ou ela pode querer morrer efetivamente. Então, essas são questões muito importantes que podem implicar, por exemplo, na morte ou não na morte. Né? Porque se a busca é acabar com o sofrimento, talvez existam outras formas de acabar com esse sofrimento que pode ser trabalhado em terapia. Então, a questão da escuta, da fala, elas são essenciais. Agora, bastante instigante, porque o suicídio se repete em algumas famílias. Então, há famílias que registram casos de suicídio. Claro que os geneticistas vão buscar alguma coisa na genética, os neurologistas vão buscar alguma coisa nos neurotransmissores, e a gente vai tentar buscar alguma coisa que fale que esse sofrimento vai se repetindo, talvez porque não consegue ser dito, ou porque não consegue ser aceito. Então, eu acho que essa questão da fala, do aprofundamento,
ela é extremamente importante. Pensando em termos de números, o número de pessoas que se matam depois de um enlutamento ou durante um enlutamento por suicídio é um problema muito grave que precisa ser cuidado. O luto, o cuidado terapêutico a pessoas em luto por suicídio é muito importante, porque o grau de sofrimento é muito grande. Uma sociedade que não aceita um terapeuta que não convive com uma modalidade defensiva podem ser fatores de grande risco, né? Agora, a questão sobre como falar para uma criança que o seu pai ou mãe, o irmão, bom, só se for um irmão bem mais velho, né? Mas no caso, pai, mãe, avô, etc., o tio, morreram por suicídio, é muito, né? Eu acho que assim, realmente, a questão do segredo é muito complexo, né? E falando numa linguagem bem do senso comum, alguém vai ter que dizer em algum momento que Papai Noel não existe, né? Que é muito triste saber que uma pessoa morreu porque não queria mais viver. E na onipotência infantil fica muita ideia assim, mas nem eu consegui segurar, né? O meu amor não foi suficiente, o meu sofrimento, que essa morte não ocorresse, né? E aí a tentativa de explicação, né, que é muito importante, que envolve a culpa, né, é essa. Nós não somos culpados pelo suicídio de uma outra pessoa, né? É fácil falar quando a gente está assim, né? Quando a gente está absolutamente envolvido, é mais difícil. Então, como comunicar para uma criança que vive o um mundo infantil, onipotente, de poder tudo, que ela não é causadora desse suicídio, né? Como o cônjuge que ficou, que talvez não consiga falar com a criança dessa maneira, então a gente tem que pensar em quem pode fazer essa informação e poder dizer, olha, às vezes a vida é tão sofrida que ele não quis mais viver, mas isso não tem nada a ver com você, né? Tinha amor, tinha carinho, né? Mas a pessoa não quis mais viver. Isso tem um nome, se chama suicídio. Coisas têm nome, e é muito importante que elas sejam faladas. Agora, que idade, de que jeito, esse é o grande desafio. O pior que pode acontecer é uma criança que não sabe disso, ou a melhor ou a pior das intenções, né? Porque a gente sabe que a maldade existe em todas as idades, mas às vezes pode ser por ingenuidade, diz, seu pai morreu, se matou, né? Que coisa, como é que ele fez uma coisa dessa? E se ninguém tinha falado antes, esse sim é um impacto e um choque tremendo. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Por isso, falar sobre suicídio, abrir as questões e tal, elas são muito importantes. A gente tem que ventilar esse assunto, falar sobre ele, não só em setembro, mas durante o ano inteiro, nas escolas. É muito importante falar nas escolas, falar nas faculdades, né? Então, temos um trabalho bastante grande. Pegando esse gancho, várias perguntas aqui pedindo para vocês falarem um pouco mais sobre as questões de culpa e vergonha de quem fica e ódio também. Quer falar, Maria Júlia? A gente faz esse vice-versa. Então, agora eu começo, depois você começa, e assim a gente vai dialogando. Né? Olha, os sentimentos... Oi? Como? É bom que vocês estão me ajudando nessa coordenação. Tá bom. Olha, os sentimentos do enlutado, em geral, têm um ambivalismo. Eles têm, mais do que ambivalentes, eles existem vários deles. Né? Tem um sentimento de tristeza que talvez seja mais aceito, mais ou menos aceito. Né? Eu costumo dizer que tem uma etiqueta social sobre luta, assim, você pode dar um certo muito, você pode se ficar em casa um tempo
não muito, depois você tem que sair, retomar e tal. Então, a sociedade tenta mudar isso, mas é muito importante, na terapia, a gente poder ir no cuidado, quer dizer, seja um trabalho psicoeducacional, seja terapêutico e tal, a gente legitimar os sentimentos que estejam presentes, porque pode estar presente o medo, pode estar presente a raiva, pode estar presente a vergonha, como a pessoa que pergunta trouxe sentimentos são muito fortes. Eles são mais intensos no lutado por suicídio? Talvez sim. Né? A gente está falando de uma tendência, mas nós temos que lembrar que cada pessoa elabora o seu luto à sua maneira. Então, isso não é uma regra, mas pode ser uma tendência. E no caso do suicídio, a questão da culpa é muito importante. Então, já em enlutados por outras circunstâncias, por exemplo, adoecimento, a gente ouve relatos assim que trazem a questão da culpa. Será que eu levei a pessoa, o meu familiar, para fazer os exames? Será que eu dei o melhor tratamento? Puxa, ele foi para a UTI, ele não queria ir, isso então gera culpa e tal. Então, a culpa não é prerrogativa só do luto por suicídio. Mas no caso do suicídio, ele talvez seja mais frequente, mais intenso, né? Porque a questão da culpabilização pelo sofrimento do outro presente quando ele resulta, no final, no ato suicida. Mas não é só a culpa, às vezes tem a raiva. A raiva é muito forte por todo o sofrimento que causa aos familiares, que, né, as tentativas, às vezes, de suicídio recorrente e tal, e mais sentimento esquisito é o alívio. Quando o ato suicida se realiza, vocês veem que eu não falo em suicida, eu falo em pessoa que se matou ou em ato suicida, para não ter o estigma tão forte já presente. Né? Esse alívio pode ser porque se matou e acabou essa angústia cada vez de ver, de cuidar, de tal. Né? Então, essas são algumas ideias. Sabe que eu queria falar um pedacinho ainda da outra questão, que eu estou pensando na Claro. criança, como que a gente pode falar com a criança. Então eu estava pensando assim, como tantas coisas para dizer para a criança. Para começar um assunto que vai demorar muito tempo, tal pessoa tinha um problema, né? O problema é o desejo de não viver e se matar. Mas usar alguma palavra que seja enorme, assim, sem muita clareza, para poder falar de um assunto desse que, enfim, que vai longe, né? Agora, sobre os sentimentos, acho essa pergunta super, super importante e eu concordo com a Maria Júlia sempre no que ela disse, né? Queria pegar a questão da hostilidade. Vamos pensar numa pessoa que se suicida depois de uma longa depressão, por exemplo. Essa pessoa, enquanto estava deprimida, ela gerou muita hostilidade em quem estava por perto, na tentativa de auxiliar e não conseguir, na sensação de que nada que você faça dá alegria ou um sorriso para ela. Então, isso pode gerar, isso tudo é sempre hipótese, né? Pode gerar um sentimento de hostilidade e, se a pessoa comete o suicídio, o sentimento de culpa é insuportável, porque além de perder a pessoa, tem a ideia de que você ofereceu um sentimento que não foi o melhor. Porque eu imagino que a questão da morte, a morte com data marcada, ela faz isso, quer dizer, por exemplo, uma morte de idosos por doentes, ela dá o tempo para as pessoas repararem os seus sentimentos, expressarem seus afetos que não tiveram tempo por X, Y, Z. Tem algo que assim a vida oferece uma possibilidade de reparação da hostilidade que surge natural, né? A vida não tem só sentimentos felizes e alegres.
O suicídio, principalmente a violência do suicídio, ela não oferece isso, né? Tem a questão da depressão, que é uma hipótese, mas existem suicídios impulsivos, né? Que mostram que a pessoa tinha muita raiva dela própria. E eu acho que para quem fica, é um vazio enorme de como administrar a raiva, o amor, a sensação de que ela não podia fazer nada. Acho que é um tempo de trabalho emocional longo. Eu vejo essa circunstância como uma circunstância emocional que necessita de uma ajuda assim profunda, de alguém que tenha acolhimento, capacidade de ouvir, de pensar junto e de aceitar para poder ajudar a superação de uma situação como essa. Eu nem sei se eu respondi tudo que foi perguntado. Se faltou alguma coisa, pode falar. Paula, você Não, me fala. acho que está ótimo. A gente vai, eu vou aproveitar, tem uma série de perguntas sobre alguns tipos específicos de suicídios, né? Então, eu vou aproveitar isso que vocês estão falando e a menção que a Cíntia fez à Silvia Plath e ao pai dela. E então, tem um pedido para vocês comentarem um pouco sobre esse suicídio lento, né? Então, sobre situações de pessoas que estão adoecidas e se recusam a se tratar, ou pessoas que em vida vão desistindo, não é? Então, como abordar, como poder orientar, e, enfim, de alguma forma, como viver essa situação deste tipo de suicídio. Agora eu que começo dessa vez, né, Maria Júlia? Bom, olha, essa é uma situação super difícil, que é aquela que a gente tem que lidar com a própria hostilidade em relação à pessoa que você vê que está numa situação tão difícil e ela te fala: você é impotente para me ajudar. E isso porque quando você vê uma pessoa querida que está descuidando da própria vida, e eu digo querida, são as pessoas que a gente se relaciona, né? Entrariam todas aí, família, amigos, pacientes, enfim, que ela está se descuidando da vida. Por exemplo, os adolescentes que têm esse momento impulsivo de beber e pegar o carro e que assustam muito, né? Porque eles não conseguem, eles acham que a vida deles não está em risco. Então, eu acho que isso gera um sentimento de atenção grande, que você fica atenta à pessoa. Se é o adolescente, então, é aquela coisa assim, fortíssima, né? De chamar, falar, ó, escuta, essa brincadeira não dá, enfim, dá uma coisa forte. Mas eu acho que há um sentimento que é essa impotência quando você vê alguém que está lentamente se afastando da vida e não está buscando recursos e você tenta colocar, né? Se oferece. E eu acho que é das situações mais difíceis que você tem que elaborar a capacidade de ajuda que você tem. E eu gostaria até de retomar a questão que eu falo no texto, que diz assim, a gente vai se falar em escolha quando a pessoa está doente, né? Está doente, psiquicamente doente, porque não quer mais viver. Eu acho que não dá para falar disso, que isso é uma escolha. Eu acho que isso é uma doença. Doença, entre aspas, isso é um grande problema. Mas se a pessoa não lança um pequeno fiozinho para você agarrar e fazer uma parceria, é difícil. Mas também acho que muitas vezes, como falou Maria Júlia no texto dela, muitas vezes são pedidos de socorro, de ajuda, né? Esse suicídio lento, isso aqui não estou aguentando, são pedidos de ajuda e
precisa superar a hostilidade que causa em você isso e efetivamente ajudar. Meio tipo pegar na mão, vem cá, vamos lá, tomar o lugar da consciência, eu diria, que a pessoa consciência está nublada, então tem que ter essa força. Enfim, uma possibilidade, né? Maria Júlia? Então, eu queria falar, vou trazer um super polêmico, tá? Vocês sabem que eu sou da abordagem existencialista e o Binswanger analisou um caso de uma jovem que hoje seria visto como transtorno alimentar, né, que foi, durante toda a vida, um sofrimento terrível e com muitas dificuldades, foi submetida a todas as terapias, a família tinha recursos, o caso chama caso de Ellen West, né? E ela acabou buscando suicídio. Ela acabou se matando com todas as circunstâncias e não foi por falta de cuidados e nada, ela acabou se matando. Um outro exemplo é a Virginia Woolf, né? Também nesse livro do Alvarez, né? Ele fala escritoras como pessoas que tinham a morte no seu caminho. Então, a minha questão, né, sempre que eu penso, tem o sujeito o direito de escolher a morte, como ele vai morrer e de que jeito ele quer morrer. Então, essa é uma questão que eu tenho trabalhado em refletir e tal. Isso não quer dizer que a gente vai jogar a toalha, nem que a gente não vai acompanhar ou escutar, mas será que a gente pode escutar o processo de uma pessoa que escolhe morrer? Pergunta, hein, gente? Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, de ponto com vocês, né? Uma outra questão que eu acho muito importante, na definição de suicídio, a gente tem um ato intencional cujo objetivo é a morte. Deixar de se cuidar ou deixar de se tratar seria um suicídio? No sentido estrito, mas do mais amplo, é uma questão a se pensar. E aí em vez de pensar num adolescente, eu pensaria num adulto ou idoso que tem uma doença, às vezes, com múltiplos sintomas e com muito sofrimento, e que diz, eu não quero mais viver desse jeito. Porque, vamos falar a verdade, existem vários tratamentos para doenças, por exemplo, o câncer é um grande exemplo, e sofrimento muito grande, mal-estar, enjoo, fadiga, magreza, o inchaço, perda de cabelo, dor, né? E aí a pessoa se pergunta, mas eu quero continuar, que tipo de vida pela frente? Né? Então, as conversas, elas são muito importantes. Será que o cuidador desta pessoa, que seja um familiar, ou um filho, muitas vezes, né? Já que nós estamos falando de pessoas mais velhas, ou um amigo, ou enfim, pode compreender que às vezes o sofrimento é maior nesse tipo de vida e por isso não realizar os tratamentos pode ser uma opção para uma qualidade de vida melhor. Então, isso é uma discussão, gente. Eu, como sempre, estamos ressaltando em toda a nossa fala, a importância daquele que nos fala. Né? Se a gente conseguir entender que a não realização de um tratamento e tal não significa a você como cuidador, a você como familiar, mas como uma opção da pessoa. Né? Essa é uma discussão que a gente tem que levar com muito cuidado, com muito carinho, para legitimar, claro, o sentimento daquele. Nós temos no trabalho com pessoas adoecidas o que a gente chama de luto antecipatório, a possibilidade de trabalhar o processo e tal. Porém, que em algum momento o desejo de morrer prevalece sobre o desejo de permanecer vivo. Isso não é uma agressão àquele que está cuidando, é o movimento da pessoa que precisa ter esse espaço. Né? E aí eu acho que nós não estamos no lugar do suicídio, e sim nós estamos no lugar da morte com dignidade. Agora, gente, pode polemicar isso, né?
é uma coisa que está em grande decisão. Hoje a gente tem diretivas antecipadas de vontade, a gente tem várias coisas que ajudam o ser humano em busca do seu processo de morrer com dignidade. Né? O suicídio pode cair nessa esfera, mas ele é o mais violento, né? Porque ele às vezes é um ato impulsivo, agressivo, violento, porque uma pessoa não querer mais ser tratada, cuidada, e deixar que a morte venha. Posta. Acho que vocês acabaram tocando em pontos que muitas pessoas tinham perguntado aqui. E sobre esse finalzinho da sua fala, Maria Júlia, já chegaram comentários de pessoas dizendo que faz muito sentido isso que você está falando, né? Então, algumas das perguntas que já haviam chegado, e que eu acho que vocês acabaram abordando, a questão do suicídio em idosos, né, especialmente agora, em épocas de isolamento, quer dizer, de um isolamento ainda maior durante a pandemia. A questão do suicídio em adolescentes. Tivemos algumas perguntas também sobre as questões contemporâneas, né? Então, essa cultura do espetáculo, e daí como pensar fenômenos de suicídio coletivo associados a fanatismo, por exemplo. Nossa. E uma outra questão sobre a pandemia, né, e a situação de sofrimento que a gente vive atualmente, né, de perdas econômicas, de isolamento, e o quanto que isso pode impactar as pessoas e está relacionado com o suicídio. Bom, começo eu, né? Eu vou falar sempre um pouco mais sobre idosos, porque é um pouco mais a experiência que eu tenho, tá? Então, vou fazer uma questão agora a ver com a pandemia, né? A pandemia, todos nós vivemos, acho que não preciso falar sobre isso, né? Mas eu acho que, assim, a forma de cuidado, né, que foi estabelecida desde o início era o isolamento e o confinamento, o distanciamento, são palavras com significados bastante diversos e compreendidos de maneira bastante diversa, mas uma coisa aconteceu com os idosos a partir de 60 anos, né? Com 60 a 100 é uma amplitude grande demais para a gente pensar igual 60 ao 100. Né? Mas foi estabelecido como grupo de risco, e a fala inicial, se vocês se lembram bem, em março e abril, era fique em casa, você é grupo de risco, com todo o tipo de manifestações que foram extremamente violentas em relação a isso. É como se, de repente, os idosos fossem assassinos e não tivessem mais capacidade eles próprios de gerir a sua vida, tendo que ser dito o tempo todo que precisam ficar em casa. Né? Isso foi uma questão que citou problemas muito sérios, e hoje se analisa que os dois extremos, né, infância e adolescência e idosos, são as pessoas que estão afetadas de maneira muito intensa pela pandemia. Eu acho que isso é importante ressaltar. Né? Então, nós temos previsto já por várias pessoas especialistas em saúde mental, especialistas em suicídio, que o suicídio já está aumentado durante a pandemia e como efeito tardio muito grande depois da pandemia. Ainda não tem os índices e tal, porque isso é sempre difícil de medir, é um número de pessoas solitárias, deprimidas e com alto risco de se matarem. Vocês sabem que o suicídio entre idosos é absoluto e silenciado. Ninguém fala sobre isso. Se sabe só pelos números, é o grupo com maior índice de suicídios, sem contar isso que a gente falou de autonegligência, né? Deixar de lado os tratamentos, em circunstâncias dessas. Realizado e computado como suicídio é o grupo etário com maior número de suicídios. Então, gente, é urgente cuidar disso.
Muitos idosos não vão para a terapia, não vão se cuidar, acham que não vale mais a pena, que a vida já acabou, né? Então, é muito importante, né, que a gente torne isso mais público, traga as pessoas, né? Porque nem todos os idosos podem usar esse recurso que nós estamos usando aqui. Então, tudo que era antes presencial virou teleatendimento. Tem muitos idosos que não conseguem, não têm possibilidade de fazer isso, né? Não sabem usar, usam telefone fixo, né? Quem está apresentado. Então, tem uma necessidade muito grande da gente pensar assim. E pensem o que é você ouvir constantemente que você é um grupo de risco e no auge da pandemia ouvir o seguinte: se tiver uma vaga na UTI e duas pessoas, uma jovem entra. Como é que isso repercute na sua cabeça se você tem mais idade? Não é assim, claro que tem vários critérios e tal, mas no começo apareceu isso. Então, fique em casa, você é de risco e a gente não quer ter problemas com você. E isso continua, continua. Então, o risco de adoecimento, de sofrimento psíquico, porque, como diz o Schneiderman, que é um dos autores que usa de paz, o que é mais terrível é a pessoa estar em sofrimento psíquico existencial, humilhado, sentido de vida, com vergonha, as pessoas estarem preocupadas só em se ele vai se matar ou não. E o sofrimento todo, como fica? Quem cuida disso? Né? Então, isso é uma questão importante. São as primeiras palavras. Desculpe, eu vou me exaltando, mas depois eu fico mais calma, tá? Não. Que bom que você se exalta, porque é para se exaltar mesmo, né? Esse é um assunto importantíssimo. Você sabe que quando você foi falando, Maria Júlia, eu fui pensando, bom, os idosos, eles são um grupo maltratado, independente da pandemia, né? E na pandemia vem à tona essa questão exatamente como você descreveu, né? Eles viram seres perigosos que têm que ser excluídos, mas se olhar nossa cultura ela não leva tão em conta, né? Como deveria, do meu ponto de vista, a presença dos idosos tem essa ideia de passou do tempo, já está incomodando, enfim. O que eu queria trazer agora, não falando dos idosos, falando de como que a pandemia chegou, né, do que eu observei assim na minha clínica, primeiro, e na minha própria vida, né? Primeiro a pandemia como este ser estranho, tão curioso, né? Parece aquele livro de 1984 do George Orwell, Orwell. que, que fala do grande irmão, né? A pandemia entra como um grande irmão que domina e manda em todo mundo, né? Tipo, agora, daqui para frente, vocês têm que ficar em casa, e com a ideia de que estão preservando a nossa vida, né? Então a gente segue o protocolo, porque há um medo, né? Um medo grande de que se você não segue o protocolo, a tua vida está em risco. E o que eu tenho visto, não estou colocando isso em questão, né? Porque eu acho que tem que é a área da medicina que tem que dar as diretrizes mesmo, mas como é algo tão novo, a cada minuto aparecem coisas novas que a gente tem que entrar em contato para compreender, né? Então, isso, por exemplo, de na mesma família, uma pessoa fica muito doente, as outras não, como que é o contágio, tudo isso que não se sabe, então vamos cuidar do contágio. Mas o que eu queria ressaltar, quando... Ah, tá, é verdade. Quando se iniciou a pandemia e o confinamento foi a proposta, foi muito interessante
o encontro das famílias. Pais, mães e filhos se encontraram e gostaram de se encontrar. Desenvolveram um novo modo de funcionamento dentro de casa. Isso é muito interessante. É uma vivência que, no nosso modo de viver atual, ela é raríssima, né? Assim, cada um na sua vida resolvendo o seu problema, mesmo crianças, né, no seu quarto fazendo lição. Não, a família se reuniu. Foi bom. Apareceram outros conflitos naturais de convívio, mas eu acho que houve algo muito positivo. Pena que tenha sido por uma causa tão ruim, que foi a descoberta dos pares, das famílias, descoberta de, puxa, eu sei cozinhar, sabe, teve uma coisa assim interessante, vamos jogar um jogo, coisas que eram do passado, né? Não eram do nosso momento cultural de hoje, né? Não quero dizer com isso que esse é o modelo, estou dizendo de uma experiência subjetiva, restrita, só para colocar isso para a gente pensar. Tá bom? Muito bem. Eu vou passar para uma série de perguntas que dizem respeito a situações em que quem fica é o analista ou o terapeuta, né? Então, uma série de perguntas a respeito disso, né? Acho que vocês falam sobre isso no texto de alguma forma. A Maria Júlia fala ali de como isso enviesa o cuidado, né? A Cíntia, mesmo na questão da figura que ela traz, né? Das figuras ligadas por uma linha que não é igual, não é? Que estão em posições diferentes e que de repente uma dessas figuras desaparece. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre os sentimentos e os processos pelos quais passam os cuidadores profissionais, né? O psicanalista, o terapeuta, né? Que ficam quando um paciente se suicida. Começa, É você, Cíntia. Sou eu. Então, vamos lá. Você. Olha, vou começar. Eu sabia imediatamente, eu me lembrei das experiências. Eu não tenho a experiência no consultório de um paciente que suicidou, mas eu tenho uma experiência dolorida e acho que, enfim, os colegas provavelmente têm também, quando o paciente morre subitamente de uma doença. Tive duas experiências, um AVC mortal e o outro um câncer que foi avassalador rapidamente. Bom, a gente tem que fazer um luto muito grande, porque o paciente desaparece, né, como aquele fio, só que ele fica na memória. E não existe aquele sentimento, então eu devia ter falado, ter feito, não é isso. Mas você vive a ausência de alguém que partiu muito rapidamente, que desapareceu e que ontem estava na sessão e não está mais. Então tem uma coisa assim de uma violência que a gente vive e que não pode atribuir a ninguém. Vamos acusar quem? É a vida, né? A vida propõe isso também. Propõe o trabalho quando a gente tem o paciente por anos e se despede dele quando ele fala, olha, tô indo. Então tem aquele sentimento de bem-estar, de missão cumprida, e tem essa sensação de perda por uma vida humana. Aí é uma questão, ultrapassa a questão do paciente e não paciente. Uma vida que você conviveu intimamente e que desapareceu do teu mundo. Então é dolorido e você precisa de um tempo para fazer o luto, né? Como todos os lutos de perda de pessoas importantes, né? E queridas, enfim.
Minha experiência é essa, não sei da Maria Júlia. Então, eu acho que é muito importante, eu vou retomar algumas questões, né, que eu falei. O ato suicida é responsabilidade da pessoa que se matou. Muito é bem simples isso, mas e aí? E um psicoterapeuta que vem acompanhando, né, uma pessoa e a gente vem conversando sobre a questão, né? Eu também não perdi ninguém ainda pelo suicídio, mas eu também não sou psicoterapeuta, eu trabalho muito com tanto psicológico, com psicoeducação, com acolhimento, né? Então, às vezes, ímpio da questão. Mas eu tenho refletido muito sobre isso, porque a questão é a seguinte: quem trabalha com suicídio precisa ter a possibilidade de compreender que isso que a gente está falando, né? Que a pessoa ela vai se matar se essa for a sua história, mesmo que ela esteja em atendimento, mesmo que ela esteja nos melhores cuidados. Essa é uma questão que precisa trabalhar na formação de psicoterapeutas que vão cuidar de pessoas com ideação ou tentativa de suicídio. Porque se a gente não tiver isso assimilado de alguma maneira, nós vamos entrar em processos defensivos, de tentar impedir o suicídio a todo custo e não conseguir. Eu sou existente, mas eu também gosto de passear pelos textos, e tem um texto muito interessante do James Hillman, que é um junguiano, que trabalha com o livro dele que chama Suicídio e Alma. Ele faz uma diferenciação entre aqueles profissionais cujo objetivo é a prevenção do suicídio e aqueles terapeutas, que ele chama de analistas, no caso, né, que teriam como objetivo principal compreender os movimentos de morte nesse processo, como esse diálogo com a questão do morrer, né? E aí, vamos dizer, esta compreensão poderia compreender essa questão que é essencial no caso do suicídio, que em muitos casos ele não está vinculado a outro, ele está vinculado a si próprio. A fala da Virginia Woolf, né, no filme As Horas, o primeiro curso do filme é sobre ela, e ela tem uma fala que ela deu: a minha história é a minha história. Eu tive os melhores tratamentos, eu tive familiares, um marido presente, mas eu decidi que eu quero morrer. Isso é muito importante para um terapeuta. Nem todo mundo vai trabalhar com suicídio, nós temos limites, o que cada um aguenta. Mas aquele que se dispuser a tratar do suicídio precisa se preparar para essa questão. Lembrando que muitas vezes profissionais, terapeutas, não têm absoluto autorizado. De repente é uma compreensão que a gente terá, isso não afetar, como não vai, isso que a Cíntia falou, é muito importante, a gente tem uma relação com a pessoa que a gente cuida, né? E isso vai nos afetar, vai nos machucar, e a gente precisa de cuidados. Então, eu tenho ainda o sonho de que na graduação já comecem a apresentar a questão do suicídio, né, a discussão com os jovens estagiários e tal, que possam já começar a discutir essa questão, né? Que se um paciente... É a mesma coisa que os familiares, intensidade, mas a compreensão é assim. Nós não temos culpa pelo suicídio de uma pessoa que resolveu morrer, né? Culpa teremos se fizermos um atendimento violento, se a gente maltratar esta pessoa, se a gente desrespeitar esta pessoa, o que muitas vezes acontece no cuidado à pessoa que tem ideação ou tentativa de suicídio, aí sim nós temos a culpa, né? Se não de omissão de socorro, mas de um socorro feito. Mas a ideia da gente poder cuidar de alguém, e esse alguém se matar, vai causar sofrimento? Vai. Mas eu acho que a gente precisa ter a supervisão, por um lado,
o trabalho psicoterápico do próprio terapeuta. Os analistas são muito psicoanalistas, né? Psicanalistas são muito cuidadosos com isso, né? A formação na terapia didática e tal. As outras linhas, eu não sei quanto tem também, eu sei que a terapia analítica tem, mas tem terapias que não tem. Então, eu acho que é uma discussão muito séria, porque, assim, no Brasil, as pessoas podem se tornar psicoterapeutas com o diploma de graduação. Tá? Então, questão para a gente avaliar no caso do suicídio. Tá? Nesse sentido, eu vou fazer uma última pergunta para vocês. A gente está com um pouquinho menos de 10 minutos aí para encerrar a mesa. Então, eu vou fazer uma última pergunta, depois abrir para vocês fazerem comentários finais, para a gente poder encerrar. E as perguntas que não foram respondidas, acho que a gente consegue deixar chegar até vocês, né? E se for o caso, vocês podem depois pensar em responder ou como fazer isso. Então, é uma pergunta justamente sobre as questões dos limites éticos, né, para o psicanalista ou para o terapeuta, quando vão observando um paciente que vai dando sinais de que, ou que vai fazendo tentativas de suicídio, ou que vai dando sinais de algo que possa indicar aí um ato suicida em breve ou no futuro. Acho que sou eu, né? Olha, Agora você. essa pergunta não dá para responder em 4 minutos e meio. Então, eu diria só o seguinte, né? Que é uma questão ética muito importante se nós vamos impedir um suicídio a todo custo ou se nós vamos cuidar do sofrimento de uma pessoa e isso poder ser um fator de prevenção do ato suicida. Tá? É muito importante que no contrato inicial seja combinado o que vai ser feito se tiver risco de suicídio. E aí o terapeuta decidir o que ele vai fazer também em relação a isso. Lembrando que o sigilo pode ser quebrado pelo nosso código de ética de psicologia, mas o nosso código não é de ética, é de deveres. A reflexão sobre isso precisa ser realizada e tudo que for acontecer em relação à questão desse paciente deve ser combinado com ele, inclusive se a gente vai ou não avisar os familiares. O que não pode acontecer é, no meio do caminho, mudar a tática sem conversar com o paciente. Isso é só a pontinha do iceberg, para poder deixar a minha colega falar também, né? E se precisar, depois a gente vai aperfeiçoando essa questão em trocas nossas por e-mail, por onde for. Bom, Cíntia. Então, a questão ética, ela está presente 100% do tempo entre o paciente e o analista, e a ética é com ele. O que você faz? Fala, olha, vamos falar com seu pai, com sua mãe, com o seu tio, com o seu namorado, com o gatinho, vamos conversar. Vamos trazer todo mundo aqui para conversar? Por exemplo, o que você acha dessa ideia? Ou, estou imaginando, hein? São coisas que eu acho que estariam dentro do meu papel como analista, embora eu não tenha vivido a experiência em si para contar, mas imagino também, por exemplo, falar, olha, estou ficando aflita com o que você está me falando, vamos combinar uma coisa? O que nós vamos fazer? Porque na medida que o paciente está falando do suicídio, ele está pedindo ajuda. Eu acho que essa questão do desejo do suicídio, essa coisa pura, quero me matar, não é vinculado a alguém. Quando o paciente traz esse medo e desejo, fala, quero me matar, ele está falando, por favor, me ouça, me ajuda, o que eu faço com isso? E a gente tem que ouvir com muita delicadeza, não é assim, então, vamos lá, não faça isso pelo amor de Deus, vamos chamar seu pai, sua mãe, não é isso. Mas vamos aproveitar o vínculo e a ética que já existe entre o paciente e o analista, que o analista está lá para... Está combinado que ele cuida
Está combinado que tem uma transferência entre aquelas duas pessoas e que elas estão ali juntas para um trabalho conjunto, né? Então, eu vejo assim, vamos combinar, turma. Vamos, a turma é o paciente e o analista, vamos falar disso. Vamos falar desse assunto. Tá Acho ótimo. isso. Eu vou dar um minutinho mesmo para cada uma de vocês para considerações finais. Desculpa ser tão pouco Tá. tempo, mas a gente está super em cima da hora. E depois eu faço um encerramento, tá bom? Bom, Maria Júlia ou eu? Quem que começa? Pode ser Eu que você. sou a É. da casa. Gente, só tenho a agradecer. Foi um prazer conhecer a Maria Júlia. Um super prazer. Aprendi demais hoje. Espero que eu tenha trazido alguma coisa para que possa ajudar a refletir sobre o assunto. Eu acho que vocês do simpósio estão de parabéns. Então foi um super prazer, só tenho a agradecer. Obrigada. Eu Maria também Júlia. agradeço as palavras. Então, agradeço a organização do simpósio, agradeço aqui de mesa, a Cíntia, pela troca de ideias. Esse assunto ele dá muito pano para manga, vamos continuar conversando sobre isso, né? Temos muitas coisas a refletir. Quero agradecer a Paula, né, que nos coordenou aqui, e a todo o grupo que ajudou aqui a transmissão, né? E mandem as perguntas que ainda não foram respondidas, tenho o maior prazer de responder também, tá? Um bom simpósio aí para vocês. Então, eu queria agradecer as duas. Acho que vocês trouxeram para a gente um assunto extremamente importante, de uma maneira bastante forte e delicada ao mesmo tempo, né? Assim, acho que chegaram muitas perguntas, é um assunto que desperta muito interesse e acho que para mim também foi um aprendizado ouvir vocês duas. Então, queria agradecê-las, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui na sala e as pessoas que mandaram perguntas. Dizer novamente que os textos da Maria Júlia e da Cíntia, com as referências dos autores citados, né, e do livro que a Cíntia recomendou, vão fazer parte dos anais online do segundo simpósio, que logo mais vai estar disponível. Então, lembrando que agora às 11 horas nós temos outras mesas, queria convidar todos a participarem, e ficamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada você. também.